Olá, seja muito bem-vindo ao canal do eletricista Altronic. No vídeo de hoje, vou estar trazendo para vocês o relé PBM. Relé esse que substitui até 4 outros tipos de relés e tem 7 funções incorporadas. Só a Altronic para desenvolver e trazer esse dispositivo para o mercado. Uma marca presente no mercado há mais de 50 anos, sempre trazendo qualidade, tecnologia, durabilidade e uma relação custo-benefício excelente. Então fica comigo nesse vídeo para aprender tudo sobre o relé PBM. PBM é mesmo a grande solução para chave de partida e painel com proteção. Apresentação do relé PBM. Então, antes de mais nada, é importante ressaltar que o relé PBM, como qualquer outro dispositivo, só pode e deve ser instalado por um profissional qualificado. Então, olha só, o relé PBM possui 3 trimpontos de ajuste, sendo o primeiro trimponto do tempo de inibição de partida, que é o mesmo tempo para retardo no desligamento, trimponto de ajuste de corrente mínima, trimponto de ajuste de corrente máxima. Possui um botão de reset, 2 LEDs de indicação, um para indicação de falha, um para indicação de condição de operação. Possui também um TC incorporado para fazer a leitura de corrente, para atuar por corrente mínima ou corrente máxima. Possui os 3 bornes de conexão para as 3 fases, sejam elas em 220 ou 380 volts, e os bornes para conexão de comando e controle. Então esse é o relé PBM. Como regular o relé PBM? Então olha só, o relé PBM possui 3 trimpontos de ajustes, onde eu vou estar regulando o tempo de inibição de partida, que é o mesmo tempo para retardo no desligamento, e ele possui uma faixa de ajuste entre 5 e 15 segundos. E eu vou estar regulando esse tempo de acordo com a necessidade de operação do motor ou da bomba em caso de falha. Vou estar regulando a corrente mínima e a corrente máxima. Essas duas correntes, eu vou regular elas em 2 situações. A primeira situação é quando a bomba está devidamente dimensionada, a bomba ou o motor. Então, eu estou colocando aí na tela para vocês a placa de identificação de uma bomba ou de um motor de 2 CV, que possui uma corrente nominal de 3,16 A. Para fazer a regulagem de corrente mínima, nesse caso, onde a bomba ou o motor é devidamente dimensionado, eu vou atentar para a placa de identificação da bomba ou do motor. Então, para fazer a regulagem de corrente mínima, basta eu subtrair da corrente nominal 30%. Então, como que fica? A corrente de regulagem vai ser igual à corrente nominal menos 30%. Ou seja, a corrente de regulagem vai ser 3,16, que é a corrente nominal, menos 30%. O que me resulta numa corrente de regulagem de 2,21. Então eu venho aqui e regulo a minha corrente mínima para 2,21. Está feita a regulagem de corrente mínima. No caso da corrente máxima, basta que eu faça a corrente nominal mais 30%. Ou seja, a corrente de regulagem vai ser igual à corrente nominal mais 30%. A corrente de regulagem vai ser 3,16 mais 30%. O que me resulta numa corrente de regulagem de 4,10 A. Então eu vou regular a corrente máxima em 4,10 A. Dessa forma, o meu relé PBM está devidamente regulado, pronto para proteger a bomba ou o motor em questão. A segunda situação é quando eu tenho uma bomba ou um motor sobredimensionado para o local de operação. Nesse caso, eu preciso, inicialmente, medir a corrente dessa bomba ou desse motor na condição de operação normal. Feita essa medição de corrente, o processo é análogo para o primeiro caso. Eu vou regular a corrente mínima, tendo em vista que a corrente nominal vai ser a corrente medida, menos 30%. E da mesma forma eu faço a regulagem de corrente máxima, que vai ser a corrente medida, que eu vou tomar como corrente nominal, mais 30%. E faço a regulagem de corrente mínima e corrente máxima. Então é dessa forma que a gente faz a regulagem do relé PBM. Como ligar o relé PBM? Então olha só, o relé PBM possui na sua parte de cima 3 bornes referente às fases L1, L2
e L3, podem ser em 220 ou 380 volts. Na parte de baixo, possui o borne do contato de start, onde, ao receber uma tensão, seja em 220 ou 380 volts, vai promover o fechamento do contato 11 e 14, que eu posso utilizar para acionar a bobina de um contator e esse, por sua vez, ligar a bomba ou o motor. O contato 21 e 24, onde eu vou estar utilizando ele para, em caso de uma falha por sobrecorrente ou subcorrente, esse contato vai se fechar e eu posso utilizar para indicação de falha, como por exemplo, a ligação de um sinaleiro na porta de um painel. O relé possui também um TC incorporado, onde uma das fases de alimentação para o motor ou a bomba, eu vou fazer com que ela passe por dentro do TC, para que ele faça a leitura e atue em caso de corrente mínima ou corrente máxima. Vale ressaltar que, para um devido funcionamento do relé, é necessário que a fase que eu conecte em L1 seja a mesma fase que eu vou passar por dentro do TC do relé, conforme mostra o diagrama na placa de identificação do relé. Então é dessa forma que eu faço as ligações do relé PBM. Então olha só, pessoal, montei esse quadro aqui com um comando bem simples, de acordo com o diagrama que você está vendo aqui na tela, para que a gente possa estar fazendo o teste prático do relé PBM. Então vamos acionar o relé. Ao ligar a chave seletora, uma tensão chega no borne de start, ele aciona, permite que a carga seja acionada, começa a contar o tempo, não há nenhuma anomalia, ele permanece deixando o motor ligado e o LED verde de operação fica contínuo. Vamos fazer a simulação aqui de uma falta de fase, o relé PBM funcionando como um relé de falta de fase. Coloquei esse disjuntor aqui, vou desligar, vai faltar uma fase aqui, ele começa a contar o tempo de retardo no desligamento. Percebendo que há essa falha, ele desliga a carga e liga o LED de indicação de falha aqui, ó. Vou restabelecer a falta de fase. Começa a contar o tempo de inibição de partida e permanece deixando a carga acionada. Então agora vamos fazer a simulação do relé PBM funcionando como um relé térmico de sobrecarga. Então a corrente já está regulada aqui de acordo com a corrente do motor. Eu vou provocar uma sobrecarga aqui, regulando essa corrente um pouquinho menor. Então eu coloquei para 2 amperes de regulagem, como a corrente do motor está maior, ele vai desligar por sobrecarga. Notem que a indicação de falha ficou com LED vermelho contínuo. Isso indica que há uma falha por subcorrente ou sobrecorrente. Nesse caso, sobrecorrente. E a gente colocou aqui, ó, na porta do painel, um LED de indicação de falha. Nesse caso, por sobrecarga. Então vou voltar a regulagem aqui do relé novamente para o valor correto. Então voltei para o valor correto. O relé não vai permitir que o motor seja acionado até que eu pressione o botão de reset. Então vai ver que não há nenhuma falha, conta o tempo de inibição de partida, não há nenhuma falha, o verde do relé fica contínuo e a carga acionada. Vou simular aqui agora uma falha por corrente mínima, simulando, por exemplo, uma entrada de arma, uma bomba. Então vou colocar aqui uma corrente mínima de 5 amperes. Como a corrente está bem menor do que 5 amperes, ele vai desligar por falha de corrente mínima. Da mesma forma, o mesmo contato se fecha e a indicação de falha. Da mesma forma, no exemplo anterior, vou voltar aqui à regulagem normal. Ele não vai permitir que o motor seja acionado até que eu resete o relé. E por último teste, note a sequência de fases na qual o relé está ligado. Vermelho, amarelo e preto. Nós vamos fazer a inversão dessas fases para mostrar o relé PBM funcionando como relé de sequência de fase. Então olha só, tendo feito a inversão da fase amarela pela vermelha, vamos ligar o disjuntor que secciona uma das fases e ligar o disjuntor de força. Vamos ligar a chave seletora para injetar uma tensão no borne de start. Ligado. Perceba
O relé fica com um LED vermelho de falha piscando com uma certa frequência e não permite que o motor entre em funcionamento pelo fato de haver uma inversão na sequência de fases. Então, dessa forma, a gente mostra para vocês os 4 relés que o relé PBM substitui. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Eu estou deixando aqui embaixo um link na descrição desse vídeo com o catálogo de todos os produtos da Autronic para você acessar e conhecer a vasta linha de produtos da Autronic. Então, convido a você a se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que você fique por dentro de todos os vídeos que a Autronic lançar sobre seus produtos. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.